Queria saudar a todos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse vídeo eu queria trazer à memória algo que muito me assola e muito me preocupa. E acredito eu que existem certas questões que precisam ser trabalhadas com muita seriedade e urgência, dado a decadência e as péssimas influências que o mundo cristão tem sofrido, tudo por conta da pouca seriedade que se evidencia em muitos líderes religiosos. E esse elemento talvez eu não queria comentar, mas é um ponto que me incomoda já há um tempo e queria trazer essa reflexão à liça, de tal modo que todos nós pensemos nisso com muita seriedade, pois o assunto é muito sério e grave. O ponto que eu quero aqui refletir é o seguinte: por que nós temos contemplado um declínio total e imenso por parte de muitos jovens da igreja, e o porquê que muitas das vezes os jovens têm negligenciado os cultos públicos, e em alguns casos os cultos mesmo dos dias próprios para adoração. Nesse caso, até em domingo, que muitas das vezes nós separamos para nos congregarmos e buscarmos ao Senhor. Eu acredito que a razão disso consiste na associação que muitos pastores têm tido para com o futebol. Então, como nós colocamos já no nosso tema, o ponto que estaremos a refletir hoje, é mesmo esse, sobre o perigo das torcidas entre os pastores pelos jogos de futebol. Antes de nós avançar e apresentar alguns perigos de maneira assim muito breve, nós queremos aqui tentar apresentar aos irmãos sobre o que o futebol hoje em dia se tornou. O futebol em si pode ser usado como um meio de exercício físico e etc, etc. Mas no contexto em que nós estamos inseridos, o futebol, principalmente as torcidas de futebol, como nós temos visto, isso não é preciso ser um grande intelectual, um grande estudioso para identificar as grandes associações em que o futebol se encontra hoje em dia. E eu vejo que para um pastor, como referência, como modelo de moral, de ética e de bom exemplo, deverá ter muito cuidado com as torcidas. Hoje em dia, as partidas de futebol nos grandes estádios está associado com jogos de apostas, está associado com bebidas, bebedice, sensualidade, prostituição, está associado com violência em muitos casos. A situação do futebol nesses nossos tempos é algo extremamente preocupante que deverá ser bem pensado por parte dos cristãos e, portanto, das lideranças que têm presidido o povo do Senhor. Quando estamos a falar das torcidas, e aquilo que eu tenho visto é algo muito assustador. Temos vídeos de pastores abraçados, sem camisola, gritando, de maneira como se fossem fanáticos pelo seu time. Aquilo é uma paixão doentio, é um amor de perdição que essa pessoa tem pelos times de futebol. E o que mais me preocupa é que são pastores, são líderes religiosos. E eu por vezes me pergunto qual é o exemplo que esses pastores darão às suas ovelhas, se eles ficam a fazer torcida como fanáticos, perdem o controle. É tanta euforia, tanta paixão pelos seus times de futebol, que muitas das vezes isso tem levado muitos crentes a perderem o foco da caminhada cristã e a serem pessimamente influenciados.
em tempos anteriores, a figura do pastor era vista como um indivíduo sério. Desde muito tempo, os pastores eram vistos na esfera pública, isso tanto para com os crentes como para os descrentes, como homens sérios e dignos de respeito. Mas nos últimos dias, a figura do pastor tem sido associado com as coisas mais baixas da sociedade e mais irreverente. Devido a vários escândalos, pastores se envolverem em situações que eles na verdade não poderiam se envolver. Porque a vida de um pastor é como se fosse a vida de um magistrado, uma vida de renúncia, de estar separado. Tem uma pregação do pastor Paulo Júnior, uma série que já não se encontra muito no YouTube, que ele trabalha um pouco sobre discipulado ou escola de obreiros. E naquele ponto ele traz uma observação muito interessante, mostrando que o pastor é aquele homem, né, deveria ser aquele homem que o que todo mundo pode fazer ele não pode, aonde todo mundo pode ir ele não pode. O cristão, principalmente o líder, o pastor, deve ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. Talvez uma das maiores idolatrias nessa nossa geração são os times de futebol. Há muita idolatria nas grandes torcidas, nas grandes partidas de futebol, muita idolatria, muito pecado. E como é possível nós ver pastores a escreverem livros, incentivando as pessoas a se deleitarem dia após dia em uma prática que está associada com vários pecados, com várias coisas erradas, e servindo assim de bom exemplo ao rebanho do Senhor. E muitos jovens no dia do Senhor faltam nos cultos. Muitos jovens, muitas das vezes, decidem participar de uma partida de futebol por uma paixão imensa do que participar da Santa Ceia. E nós nos perguntamos qual é a causa, qual é a razão de termos tantos jovens assim a se destruírem, a perder um zelo pela palavra, o zelo pelo escuto, o zelo pelo evangelismo. Para eles, tendo uma partida de futebol e tendo uma atividade importante na igreja, e eventualmente seja o time dele, você vai escolher a partida de futebol. Porque se o pastor é alguém que quando está no campo de futebol tira a camisola, grita, se abraça com todo mundo, fica lá a chorar e etc. Então, quando uma ovelha nota isso, vamos ver que é algo muito normal, porque o pastor ama homens que talvez não choram pelos seus pecados, mas choram pelos seus times de futebol. Isso é muito preocupante, ninguém fala nada sobre isso. Há poucos pastores comentando sobre essa situação, e eu acredito que precisaríamos refletir muito sobre isso. Como disse, eu queria aqui apresentar de maneira assim muito breve alguns perigos em torno da relação dos pastores com o futebol. O primeiro perigo que eu queria aqui elencar, ou o primeiro ponto, é que quando os pastores se associam com o futebol, isso leva eles a estarem sob o perigo do escândalo. O pastor mergulhado em assistir essas partidas constantemente pode levar aqueles irmãos mais fracos, pode levar a comunidade, muitas das vezes, a certos escândalos. E nós sabemos que os grandes enganadores, os grandes empresários de apostas, eles trabalham muito com os times de futebol. E isso muitas das vezes tem levado muitos cristãos a não zelarem muito em se abdicar do seu amor, da sua paixão pelo futebol em prol da causa do reino. Então eu penso que esse é o primeiro perigo. Está promover escândalo ou induzir uma outra pessoa a escândalo, ou mesmo a idolatria. Como disse, isso não é novidade para ninguém. O mundo do futebol, nos últimos dias, tem estado associado com muita coisa errada, com muita coisa grave. Então, é nesse ponto que eu quero aqui trazer essa reflexão de que os pastores deverão ter muito cuidado com a sua relação com o futebol. Muito cuidado.
Talvez se desse para assistir em casa, num sítio um pouco mais discreto, seria mais interessante. Agora ir no campo de futebol, com equipamento, gritar, saltitar, se abraçar com todo mundo, e chorar no campo, isso quando as pessoas assistem e vejam nas redes sociais de pastores agindo deste jeito, isso pode gerar muito escândalo mesmo. Tanto que dentro desse contexto, alguns incrédulos tendem a perder consideração pela figura de um pastor, que deveria ser visto como um homem de renúncia ou como uma espécie de magistrado, um homem sério, um homem de reverência, um homem digno de respeito. Mas pelos pastores já não constatarem mais isso, então eles acham que tudo é normal. Esse é o primeiro perigo, a ideia do escândalo. O segundo perigo que eu vejo em torno dessa situação é mesmo ser mau exemplo pela mocidade da igreja. Quando o pastor é um indivíduo dado a essas diversões, a esse entretenimento e não tem um cuidado, uma prudência em como lidar com isso, normalmente a mocidade, os jovens da igreja, eles tendem a ver o pastor como um pai, como um modelo de ética, de moral, como alguém que deve ser imitado na sua conduta. Dentro desse contexto, se o pastor não for cuidadoso, pode induzir os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, a criarem uma paixão doentio por aquilo que deverá ser evitado. Porque se o pastor é um amante profundo do futebol, um grande torcedor de equipa de futebol, um indivíduo que não consegue passar uma semana, um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, sem se envolver com jogos, com as torcidas, eu acredito que esse indivíduo não será visto como um indivíduo de renúncia, é um bom exemplo para a nossa juventude que padece de boa referência, padece de bons exemplos, uma juventude que perdeu de vista aquilo que são as virtudes clássicas, porque a nossa sociedade faz tudo por tudo para que o mancebo torne-se mancebo até a sua idade adulta. Ou seja, é uma sociedade que luta cada dia que passa para que as pessoas não amadureçam. Então esse é o ponto, ser um mau exemplo pela mocidade da igreja. O outro ponto é mesmo, o terceiro ponto nesse caso, ser muitas das vezes mau testemunho ou mal interpretado. A palavra de Deus diz que o pastor deve procurar ter bom testemunho para os que estão de fora. O que os irmãos imaginariam um pastor num campo de futebol, com seu equipamento, e até alguns têm a coragem de estar lá com um copo de cerveja ou com uma garrafa de cerveja. Quando a sua equipa marca, o homem começa a gritar, grita dali da acolá, abraça todo mundo, às vezes eventualmente deve estar ligeiramente embriagado. E em alguns momentos um chega a tirar a camisola no campo quando a euforia é muito grande. E um descrente, vendo aquele homem a torcer daquela forma pelo seu time, eu penso que naturalmente essa pessoa não será vista como alguém sério e digno do nosso respeito e admiração. Então, a relação de muitos líderes com os entretenimento tem sido algo muito assustador. Então, são praticamente essas observações que eu queria trazer à memória e eu penso que são pontos que deveriam ser muito bem pensados, muito estudados e ver até que ponto, então, deveria ir a relação de um líder cristão, de um líder religioso com o futebol. Penso que hoje em dia todo cuidado é pouco. O pastor deve ter muito cuidado no que ele vai se colocar, onde ele vai, no que ele pode se associar ou no que as pessoas podem associar ao pastor. Tanto que também estamos a questão, por exemplo, da bebida alcoólica. Em nossos tempos, o álcool é algo extremamente perigoso, algo grave, que um pastor sério deveria lutar ao máximo para não se envolver com bebidas alcoólicas, como muitos pastores têm feito, seguindo o caminho mais excelente de não se associar, de ser abstêmico do álcool. É algo muito grave, está associado com muitas situações, também com os entretenimentos. É preciso muito cuidado, muita sabedoria ao lidar com essas questões.
de tal modo que mantenhamos a postura, mantenhamos a seriedade, a reverência necessária e salvaguardar o bom exemplo que nós, portanto, somos chamados a dar no povo do Senhor. Então, dentro desse contexto, quero aqui concluir a minha breve reflexão sobre o perigo dos pastores se associarem com as torcidas. O primeiro ponto é nós pensarmos que nós não fomos chamados para o entretenimento, para as distrações. Ainda que em certos contextos não seja algo necessariamente errado, mas hoje mais do que nunca é necessário reduzir ao máximo certos entretenimentos que estão associados com muitos pecados, associados com roubo, associados com apostas, associados com corrupção, tráfico de vários elementos ilícitos. Então, nesse contexto, né, eu penso que não é conveniente, não é correto o ministro do Senhor se envolver com coisas escandalosas, com coisas do gênero. Acredito eu que no momento em que nós vivemos, o pastor deveria ser um indivíduo, um indivíduo extremamente cuidadoso, um indivíduo muito reservado. A figura do pastor não deverá ser uma figura de um indivíduo vulgar, mas alguém conservado, alguém sério, alguém cauteloso, sensato, saber como se posicionar nas diversas esferas da sociedade. As coisas são muito sérias. A cada dia que passa, o mundo evangélico vem se enfraquecendo, vem se relativizando muitas coisas, e o catolicismo romano, por serem sérios em certos elementos, venha ganhando força. Os pastores já não conseguem se posicionar como tal, em questões muito simples. Às vezes há dificuldade de falar pelos gostos, pelo costume. Então isso tem levado muitas das vezes a não haver uma postura mais séria, mais corajosa por parte de muitas lideranças. Então esse é um elemento muito sério que deverá ser pensado e refletido de tal maneira que venhamos a oferecer bons exemplos a nossas comunidades. Então, essa é a minha reflexão. Para aqueles homens fiéis ao Senhor, para aquele homem sério, precisam lutar ao máximo, dia após dia, para que não sejam mundanos, mas serem indivíduos muito cuidadosos. E se eventualmente você é alguém que gosta muito de futebol, temos muitas plataformas que às vezes você pode acessar, ou com a tua família, ou com alguns amigos mais próximos, do que às vezes se envolver na roda dos escarnecedores. O que eu tenho visto não é boa coisa. E são coisas que é só ver e tolerar. Muita coisa envolvida, escandalosa, estranha, muito esquisita mesmo e lamentável, que certos líderes religiosos têm feito e têm acabado muito mal. Muito, mas muito mal. Então é isso aí. Obrigado aí pela paciência. Essa é a minha reflexão breve sobre esse assunto tão sério e que deverá ser muito refletido. Mas a minha opinião é que um pastor não deveria se envolver com torcidas, deveria se distanciar ao máximo das torcidas, evitar ao máximo nesses campos que há muita coisa escandalosa, há muito pecado, se envolver na roda dos escarnecedores. Então é isso. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Estaremos aqui a lançar alguma outra reflexão. Se caso seja possível, vai se inscrevendo aí no nosso pequeno canal, de tal modo que venhamos a falar, trazer alguns assuntos que muita gente não tem falado. Porque um dos nossos propósitos mesmo aqui é falar o que muita gente não está falando. Temos já muita coisa boa aí na internet, temos grandes pregadores, grandes estudos bíblicos, grandes expositores bíblicos, mas alguns elementos que não estão a ser ditos e que são importantes para a nossa edificação, para a nossa reflexão cristã. Então teremos aqui sempre que possível trazer à memória esses assuntos que ainda que para muitos pode ser algo muito secundário, algo que talvez não será tão relevante, mas bem observado, refletir seriamente. E talvez pessoas que conhecem de perto a relação dos pastores e de certos cristãos com o mundo do futebol, se depararem com uma breve reflexão dessa,
estarão a acrescentar mais e notarem que, afinal de contas, faz toda a diferença ter um pastor conservado do que um pastor vulgar, um pastor libertino, um pastor que se abraça com todo mundo, senta com os bêbados, dança, fazem outras coisinhas muito esquisitas. É isso aí, muito obrigado. E vamos continuar a refletir e a defender a verdade do Evangelho. Obrigado, obrigado.